Aleluia. Querida Irmandade, acerca do livro de Coríntios, capítulo 7, sobre respostas às perguntas acerca do casamento. Então, veja, comentamos sobre os deveres domésticos, os deveres dos casamentos, né? Vocês lembram disso. Agora, nós vamos ver aqui, ali nós estávamos falando sobre o casal cristão. Os dois são batizados, os dois servem a Jesus Cristo e a Deus. E aqui nós temos uma resposta que o apóstolo Paulo passou para a igreja de Coríntios, quando eles também tinham umas dúvidas. E vou ler aqui e quero mostrar para vocês uma parte que diz assim, deixa eu ver. Olha aqui. Eu vou já no versículo 10, para que fique melhor assim, tá? Porque o começo vai dar exatamente como aconteceu ali em Efésios capítulo 5, versículo 22. O versículo 10 do capítulo 7 de Coríntios diz assim: Todavia, aos casados mando eu, não... Todavia, aos casados mando, não eu, quer dizer, não é ele, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Tá bem? Se, porém, se apartar, que fique sem casar, quer dizer, fica no celibato. Celibato é estar sozinho ou sozinho. Por que ele está dizendo aqui? Ele estava explicando aqui, irmãos, que às vezes tem um casamento, irmãos, que infelizmente o marido ou mulher, os dois crentes, às vezes não é sábio um ou outro, e tem aquelas brigas, e vai para uma briga de mão, uma briga já que vai machucar o físico, agressão física, e acabam se separando. Não pode separar. A Bíblia aqui está mostrando que, se caso isso acontecer, há pessoas que se separaram, elas não devem se casar, elas não devem procurar um novo casamento. Por quê? Não houve adultério, não houve um pecado de adultério ou morte, né? Nenhum morreu, e foi realmente a agressão física, briga, agressão emocional, agressão psicológica, tanta coisa. Bom, para quem faz isso aí, irmãos, sendo dois crentes, é porque não teme a Deus, como foi dito lá no outra passagem, ali em Efésios capítulo 6. São aqueles que não têm temor de Deus, que não têm Cristo como a sua cabeça. Querem as suas razões, querem o seu jeito e não se submete. E aqui, isso aqui vai só complementar o outro. Nós estamos falando de dois crentes. Então, aqui, se caso dois crentes, eles tomarem essa atitude, tá certo? E então, está dizendo aqui que esse mandamento, o apóstolo Paulo disse que não era ele, mas vinha do Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então, o Senhor ordena que a mulher não se deve se apartar do seu marido, o marido não se apartar da sua mulher. Essa é a ordem do Senhor. Porém, no versículo 11, porém, quer dizer, se apartar, porque vai ter motivo. Seja agressão, como eu disse, coisas horrendas, mas não é adultério, é desrespeito. Então, ninguém vai morar numa casa que está numa guerra, né? São inimigos, em vez de ser marido e mulher e, consequentemente, irmãos em Cristo. Na verdade, são inimigos. É como eu disse a vocês, quem está morando aí? Se Deus não habita em confusão, tem outro que habita, né? O que gosta de confusão, que é o nosso adversário. Então, aqui diz bem claro, se, porém, se apartar, que fique sem casar, vai ficar no celibato. Não vai casar, vai viver sozinho. Ou que se reconcilie com seu marido. Quer dizer, volte atrás, aquele agressor ou agressora, aqui também é para a mulher, né? Que o marido volte para sua esposa também, né? Então, há uma reconciliação e aqui está o conselho, e o marido não deixe a mulher. Isso é porque aconteceu lá, a mulher deixou seu marido, tá bom? Pode ser que teve uma agressão desse marido, portanto, aqui está dizendo desta forma, nós não sabemos o que aconteceu com este marido, mas ele deu esse exemplo para os demais. A mesma coisa nos dias de hoje. Também nós podemos, irmãos, entender que se houve uma agressão, depois uma reconciliação,
volte para o seu marido ou volte para sua esposa, mas volta regenerado, irmão. Volta regenerada. Sepulta tudo e tenha temor a Deus, que você só vai ver bênção de Deus. E o Senhor vai habitar na vida desse casal. Então, no versículo 12, diz assim: mas aos outros eu digo, eu não. Perdão. Mas aos outros digo eu. Agora, não é o Senhor Jesus que vai dizer, quem vai dizer é o apóstolo Paulo. Aos outros digo eu, Paulo. Paulo está falando, não é mais o Senhor Jesus. Anteriormente era o Senhor, ele passou a mensagem que é do Senhor, que não se apaga. Agora, Paulo vai falar. Se algum irmão tem uma mulher descrente, que agora é as perguntas que vocês estão fazendo, né? Ou mulher tem seus maridos descrentes. O que o apóstolo Paulo diz aqui é que, e se esta mulher, ó, se esse marido descrente, né, perdão, se algum irmão tem a mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, por exemplo, a mulher aqui em Coríntio, eles eram pagãos e esse marido acabou aceitando Jesus Cristo. A mulher não aceitou, mas ela aceitou ele como cristão. Não, não tem problema. Pode servir o seu Deus, eu vou servir o meu Deus aqui, serve, mas os dois estão em paz, estão na mesma comunhão como marido e mulher, porque esse é o princípio de Deus, porque o homem deixará a casa do teu pai, da tua mãe, e unir-se à mulher. Isso é para todos, todos os homens na face da... Estamos falando de heterossexual, tá bom? Homem e mulher. Então, ele deixou a casa do seu pai e foi unir com a sua mulher. Não está se falando aqui agora sobre, né? Isso aí é para o mundo todo, para todos, tanto os ímpios, tanto os cristãos, enfim, todas as pessoas. Agora, vamos entender. Agora, por que que esse marido, né, não deixa ela? No versículo 14 está dizendo assim: porque o marido descrente é santificado pela... Deixa eu acho que eu pulei um pouquinho aqui. No versículo... Eu acho que o versículo 2 foi eu que já li, o 13, ó, o 13. Se alguma mulher tem marido descrente e ele também consente em habitar com ela, não o deixe. É vice-versa, tá bem? Então, se você casou... veja, você não era cristão e o seu marido também não é. E, de repente, você ficou cristão, como aconteceu aqui em Coríntio, e a pessoa consentiu, seja o marido, seja a mulher, e quer viver com você, embora você tenha o Senhor para te servir, e ele tem o pagão da vida deles para servir, não discutam isso. Vocês estão vivendo bem? Então, ele respeita você servindo o teu Deus, claro que respeita, conviva com ele, porque isso aí é a vontade de Deus, porque o homem deixou a sua casa, seu pai e sua mãe, para unir a sua esposa. Não está dizendo se é para o crente, não, ele está dizendo desde a criação do mundo. E agora que nós estamos ficando cada vez mais servindo a Deus e ficamos cristãos. Vamos lá. No versículo 13, se a mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Versículo 14, por quê? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. A partir do momento que a pessoa se entregou a Deus e a Jesus Cristo, ele entra na vida dela, o marido ainda não é crente, mas por causa dela, o Senhor está santificando seu esposo e seus filhos para um futuro, ele também crer através das tuas obras, do seu testemunho. Agora, se for uma mulher rixosa, irmão, só vai dificultar a vida desse homem e ele não vai ser santificado. Ou vice-versa, se for um homem rixoso também, né? Violento, bravo, né? Então, veja, porque a palavra diz, né? Alguém vai falar, mas a salvação é pessoal, cada um vai dar conta de si. Claro que é pessoal. Só que você concorda que se essa mulher, Deus fez uma obra com ela era pagã, ela aceitou Jesus, está servindo a Deus 10 anos e seu marido está lá e está vendo o comportamento dela. E um dia ele se transforma em cristão. Foi feita a obra de Deus ou não foi? Foi. Então veja, aqui diz bem claro no versículo: até os filhos agora serão santos. Versículo 15. Mas se o descrente
Se o descrente se apartar, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Então, agora é outro assunto. Vamos dizer, os dois não eram cristãos, pagãos. Só que um aceitou, o outro não aceitou e não quer mais conviver com essa cristã ou cristão porque virou crente e não quer mais conviver. E você quer conviver, mas a pessoa não aceita e essa pessoa te abandona e vai fazer outra família, vai casar com outra pessoa, você não está mais na servidão, porque ele te abandonou, você não quis isso. Mas aquele descrente não quis essa situação e ele procurou ter outra família. Dessa forma, se existe um adultério, né? Não hoje, assim, espiritualmente, estamos dizendo da palavra, né? Ele vai se divorciar, ele vai estar livre ali, na lei da terra, no céu não. Porém, como ele não conhece a palavra de Deus, então ele não tem entendimento sobre esse assunto, mas você tem, o cristão tem. Então, desta forma, se essa pessoa descrente casar com outra pessoa, esta outra vai estar livre para casar-se com um servo de Deus ou uma serva de Deus, assim, desta forma. Mas vejamos bem, vou repetir o 15. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, então, aqui está uma boa explicação. Agora, o que é interessante, e que isso muito acontece, sempre Deus orientou aos filhos de Israel casar com as suas filhas, o povo de Israel, entre o próprio povo de Israel. Espiritualmente, o Senhor nosso Pai, ele também ensina nós cristãos a casar com as cristãs, com a mesma fé. Porque se nós casarmos com uma pessoa estranha à fé, é um jugo desigual. E isso acontece muito com a mocidade, com os jovens, porque olha o corpo de uma moça, acha tão linda, e da mesma coisa o moço, tão bonito, tão educado. Não, mas eu vou casar com ele e com o tempo eu vou trazer ele para a igreja. Você não tem esse poder para fazer isso. E quem pensar desse jeito está sendo simplesmente ignorante no conhecimento da palavra de Deus e vai procurar sofrimento na sua vida, porque se nós estamos vendo aqui um conselho de um descrente e depois a pessoa fica crente, alguns maridos abandonam porque ficou crente, aí imagine você entrando num jogo desigual da estranha fé, é mais fácil ele te levar para a idolatria ou para qualquer uma coisa, porque ele é teu marido, principalmente as mulheres, e você vai ter que estar na obediência do marido. Ah, mas ele não é crente. Mas você tem ciência. Então, muitos procuram lá fora. E o que acontece? Tem as suas, abandona ao Senhor, vai acabar convivendo naquela situação, chora, pede oração. Mas quem procurou isso? Pois, está vendo aqui o manual espiritual que nos ensina? A palavra de Deus. Então, irmão e irmã, o Senhor gerou filhos para com Deus. Nós temos uma irmandade grande na presença do Senhor e tem bastante filhas e filhos do Senhor para casar com a mesma fé, ter o mesmo pensamento em Cristo, ter a mesma comunhão, orar junto. Como é que você vai casar com um descrente? A hora que você quer orar na tua aflição, bem, vem orar aqui. Que é isso, minha filha? Eu vou estar aqui, eu quero curtir aqui a minha vida. Você serve o seu Deus aí, você não escolheu o seu Deus? E aí, como é que está a tua força nesse momento? Tá vendo? Então, guarda isso. Casamento com estranho à fé é um jugo desigual. Tá bom? Quer ser feliz? Se você pensa que você vai salvar a sua esposa, o seu esposo, ciente que você sabe que você é crente e está procurando um descrente, alguns casos dá certo? Dá certo. Você quer correr o risco? Então procura. E outra, mesmo casar com crente, por favor, procurem, examina bem com quem você vai casar. Examina bem, porque no namoro é tudo bonitinho, é princesa, é príncipe, é flor para cá, é tanta coisa, depois de casamento é briga, xingo, tantas coisas.
procura saber com quem você vai casar. Não seja rápido, não seja tão rápido assim, de ficar cego e já junta aí o casamento e já vai casar. Não, procura saber com quem você casa, procura ver a educação que este ou esta vai tratar dos seus pais, os pais deles ou delas. Por quê? Porque se maltratar os pais, você só será o próximo, vai mudar só de lugarzinho e você é que vai aguentar o resto do peso que os pais levavam, porque tem filhos desobedientes aos pais e mães, sim, e querem ser donos dos seus próprios narizes. Então, isso é muito forte, tá bem? Então, eu acredito que isso aqui está muito bem explicado, tá bem, amados? Então, veja, você que é casada com um descrente, que o Senhor te chamou, e aquela pessoa, ela não é crente ainda, mas consente que você case, que você vai servir a Deus, ame esse marido, não larga dele, não é essa a vontade de Deus, não largue não, tá bom? Às vezes, por ele não conhecer a palavra, às vezes vai ter alguma coisinha, uma briguinha, você tem um pouco mais de paciência, que o dia que ele vê em você Cristo, Deus pode chamar ele a esta graça. A mesma coisa a mulher, né? O marido, tenha paciência com ela, quando Deus te chamou, vai orando para Deus chamar ela também, e vai, porque ele fez com você, ele vai fazer com a família também. Agora, aquele que é crente, que é casar com um descrente, aí, meu amigo, é como se você pegasse brasa e trazesse para o seu peito. Você não sabe, tá bom? Porque nós temos que casar com aqueles que têm a mesma fé, que vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Os dois vão buscar a presença de Deus, os dois vão procurar os caminhos do Senhor. Lembra de Abraão? Vocês lembram de Abraão? Abraão viu que não tinha mulheres ali para Isaac, porque estava cheio de idolatria aqueles lados. Ele mandou buscar entre a parentela, olha lá o exemplo. Não quis casar com as mulheres estranhas, vai buscar uma filha que era um dos parentes lá, que era serva de Deus. Você viu o comportamento de Raquel? Raquel, com toda aquela obediência, e quando ela foi embora, e quando ela viu de longe Isaac, quem é aquele senhor? Aquele lá é o teu futuro esposo, é o Isaac. Na hora, ela desceu do cavalo, o cavalo jumento, né? Ela desceu do seu animal, e o que ela fez? Ajoelhou e cobriu-se com véu em reverência a ele. Mesma fé, né, irmão? Mesma comunhão. Ela temia a Deus, como ele também temia a Deus. Então, eu acho que está aqui o conselho que sirva para todos aí, em nome do Senhor Jesus, né? Tá bom assim? Deus abençoe e que guarde isso nos vossos corações. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus Glória a abençoe. Jesus. Aleluia, Senhor.